Vamos falar um pouco sobre família e começando aqui no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do Jordão ou do rio, ou aos deuses dos amorreus, não sei em cuja terra vocês estão habitando. Aí Josué diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre família e vamos falar sobre família à luz da palavra de Deus. Mas quando a gente pensa no vocábulo família, nós lembramos que essa expressão família vem do latim e significa pessoas do mesmo sangue. Isso mostra que a família tem a ver com as relações de consanguinidade. Agora, a família também, ela vem de um outro termo, que é um termo hebraico, presente no Antigo Testamento, que é o termo bet ou bait. E esse termo bet significa casa, local ou lar. Nesse aspecto, a família está relacionada não só a pessoas que mantêm entre si vínculos de consanguinidade, mas a pessoas que moram em um mesmo lugar, em uma mesma casa, independente de ter grau ou não de consanguinidade. Ou seja, tem uma família porque moram no mesmo espaço. A palavra bait ou a palavra bet é a palavra que aparece em Josué 24:15, quando Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo o seguinte: eu e aqueles que eu tenho uma relação de consanguinidade serviremos ao Senhor. Mas ele também está dizendo: eu e aqueles que moram debaixo do meu teto serviremos ao Senhor. Agora é interessante que o que o Josué quer destacar é que a bênção de Deus e o servir a Deus não pode alcançar só a família com laços de parentalidade com base na consanguinidade, mas também todos os que moram em casa. Então é o esposo e a esposa que não têm laços de consanguinidade, mas aqui tem a bênção de Deus, os filhos que têm laços de consanguinidade, mas também aqueles que vêm depois, como o genro, né, a nora, né, o cunhado, a cunhada, o tio, a tia, o sobrinho, a sobrinha e assim sucessivamente. No Antigo Testamento, a palavra bet, ela era usada, por exemplo, para referir-se à casa de Deus, como o nome Bet-El, casa de Deus. Então, o desafio nosso é fazer da nossa casa a nossa Betel, no sentido de que a casa de Deus não seja só a igreja, mas a casa de Deus também seja o nosso lar, aonde Deus age, aonde a palavra de Deus tenha liberdade. Outra palavra que é utilizada para a família na Bíblia e no hebraico é a palavra shifan. A palavra shifan, ela tem uma conotação de descendência, ela tem a conotação de prole, ela tem a conotação de filhos e filhas, shifan. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quer dizer, eu e aqueles que eu mantenho um laço de parentalidade através da consanguinidade, eu e aqueles que moram na minha casa, eu e a minha descendência. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Que Deus visite os nossos filhos agora, com a sua bênção
e com a sua graça. Levante a sua mão e abençoe a sua prole em nome do Senhor Jesus. No Novo Testamento, a palavra que aparece para família é a palavra pátria. A palavra pátria, ela está relacionada à linhagem, à descendência, e ela refere-se à história de relações familiares de uma casa, ou seja, ela está relacionada com o patriarca. Aqui tem a ver com a pátria, é a linhagem do patriarca. A palavra patriarca quer dizer o pai, o arqué e pater. Pater, arqué, o pai, o chefe, o líder do lar. E aí esse líder do lar, o pai, vai desenvolver a pátria, vai desenvolver a família. Agora tem uma outra palavra no grego, que é no Novo Testamento também, para a família, que é a palavra oikos. Oikos. E oikos quer dizer casa. É da palavra oikos que vem a ideia de economia. Economia é a administração de uma casa. E oikos quer dizer casa, quer dizer lar, quer dizer habitação, quer dizer família, tem a ver com as relações de consanguinidade, tem a ver com as relações de socioafetividade, as relações de amizade e assim sucessivamente. No dicionário Roais da língua portuguesa, família vem a significar o seguinte: é um núcleo social de pessoas unidas. Aí vem, essas pessoas estão unidas pelo quê? Por laços afetivos. Geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação de solidariedade. Então, a família, no dicionário da língua portuguesa, tem a ver com laços afetivos. Porque olha que interessante. Quem é família? É aquele que tem a ver com o meu sangue, que tem laço de consanguinidade. Mas família também é aquele que mora dentro da minha casa, né? Se visita a minha casa, é a minha família. Por isso que o nosso lar, ele é um lugar que é extremamente seletivo. Por quê? Porque nem todo mundo entra na nossa casa. Nem todo mundo pode entrar na nossa casa. Quem entra em casa, exceto um entregador da Shopee, que pode entrar lá para entregar alguma coisa, mas quem entra na nossa casa, em regra, guarda conosco uma relação familiar. Então, aqueles que habitam debaixo do mesmo teto são família. Aqueles que têm relações de consanguinidade são família. E aqueles que têm relações de afetividade. Por quê? Porque às vezes não moram em casa, às vezes também não têm relações de consanguinidade, mas se enquadram naquilo que a Bíblia diz em Provérbios: há amigos mais chegados que um irmão. Então são pessoas que às vezes moram na casa vizinha, que a gente nem vê sempre, mas a gente sabe que é família. Por causa do quê? Dos vínculos afetivos, né? São amigos mais chegados que o irmão. Nós não podíamos esquecer que a nossa Constituição Federal de 88, ela traz o que é família. E o que é família? Está lá no artigo 226. Família é aquilo que forma a base da sociedade. E ela tem uma proteção especial do Estado. Então, a Constituição, ela fala que família é a base da sociedade, é a célula máter da sociedade. Se a família está saudável, a sociedade está saudável. Se a família está conturbada, a sociedade está conturbada. Se há equilíbrio nas famílias, há equilíbrio social. Se não há equilíbrio na família, não há equilíbrio social. Hoje em dia, o conceito de família muda muito com a sociedade. E aqui no meu tempo que me foi dado, eu queria apresentar para vocês alguns tipos de famílias que a sociedade reconhece. E a sociedade reconhece para fins de proteção. Mas aí depois eu volto ao nosso modelo de família. Só que nós não podemos ter preconceito. Nós não podemos ter um olhar discriminatório. Nós não podemos ter um olhar de marginalização, um olhar
de racismo quanto a outras estruturas de família. Qual deve ser o nosso olhar de compaixão? Qual deve ser o nosso olhar de misericórdia? Qual deve ser o nosso olhar de intercessão e de oração, para que a vontade de Deus se estabeleça nestas famílias, para que elas também reproduzam o modelo de família que nós aprendemos a partir das Sagradas Escrituras, amém? Então a sociedade, ela reconhece alguns outros tipos de famílias. Por exemplo, existe a chamada família anaparental. Obrigado, amor. O que é a família anaparental? É uma família que ela é formada por irmãos e por primos, ou pessoas que têm uma relação de parentesco entre si, sem que haja uma conjugalidade, quer dizer, não é um cônjuge, nem vínculos ali de ascendência e descendência. Você já viram aquela casa que moram só alguns primos ali naquela casa? Já viram aquela casa que moram só uns irmãos? Ali tem uma família ali, só que aquela família, ela é conceituada como anaparental. É uma família que só moram irmãos e moram primos. Nós tivemos uma história lá na nossa igreja de uma tragédia familiar. Morreu a irmã e deixou o pai mais 3 filhos pequenininhos. A mais velha tinha 8 anos. Aí depois morreu a mãe e deixou a filha com 10 e a escadinha. E aí esses 3 irmãos ficaram morando sozinhos. E eles moraram sozinhos a vida inteira naquela casa. Entende? Depois eles foram casando, trazendo seus cônjuges e morando ali. Então quem passava na rua olhava e dizia: aqui tem uma família que tem aqui só 3 irmãos morando juntos, pequenos ainda, ajudados pelos vizinhos, pela igreja, depois foram crescendo e desenvolvendo, né? Mas é interessante que isso também é uma família, é chamada de família anaparental. Já viu aquela família que primos moram juntos? Tem lá o filho da tia fulana de tal, com o filho moram juntos, então isso é uma família. Outro modelo de família, que é a família chamada binuclear. Essa família binuclear, ela é formada por 2 núcleos, um núcleo originário e o outro não. Assim, um casal com filhos que se separa, desfazendo, né, um núcleo, formando e constituindo um outro núcleo. Já viram aquele caso que é uma família com 2 núcleos? Como funciona isso? Funciona o seguinte, talvez a gente tenha algum caso desses aqui. Não é o ideal, mas à luz das escrituras, mas ele acontece e ele está na sociedade. Que é um modelo que um casal se separa e aí o filho vai morar na outra casa, aquele que separou forma uma outra família, e que você tem 2 famílias, entende? Essa criança fica circulando aqui nas 2 famílias, os filhos ficam circulando nas 2 famílias, entende não? Então nessas 2 famílias você tem uma família binuclear. Quem é a família dele? A família dele são as 2 famílias, né? Entendeu? São todos. Ele diz assim: a minha família. Aí você pergunta para ele: e você mora onde? Ele diz: eu moro em Osasco. Aí você diz assim: ah, você mora em Osasco? Mas você estuda aqui em Carapicuíba? Ele diz: não, porque eu tenho casa aqui também. Aí você diz: quem que mora aqui? Ah, ele tem que explicar a história deles. Não, meu pai e minha mãe eram casados, aí meu pai ficou morando em Osasco com a minha madrasta e minha mãe está morando aqui, sei lá, em Carapicuíba com o meu padrasto. E aí eu fico nessas 2 casas, eu passo 3 dias lá, 5 dias aqui. Isso é uma família binuclear, né? Nós não podemos, e aí a gente às vezes diz assim: não, mas isso não é um modelo de família, nós não vamos respeitar. Não, senhores, é um modelo de família que está na sociedade e nós, enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, precisamos entender que esse modelo de família existe, precisamos criar mecanismos para trabalhar com essas famílias, sempre orando, respeitando e tentando fazer aquilo que está no nosso alcance, incluir essas famílias no Evangelho. E aquilo que nós não podemos fazer, a mão poderosa de Deus é capaz de fazer, a mão generosa de Deus é capaz de fazer. Outro tipo de família, um nome um pouco diferente, é a família ectogenética. Essa família ectogenética é uma família com filhos decorrentes de técnicas de reprodução assistida. Tem famílias que você tem ali o esposo, você tem a esposa e você tem uma descendência. Mas aí você chega e pergunta assim: e esses filhos aqui? Esses filhos, eles foram gerados não pelo meio natural, vamos dizer assim, mas por meio
assistido, ou seja, pode ser inseminação e assim sucessivamente. E às vezes os materiais genéticos podem ser do casal e às vezes os materiais genéticos podem ser de outras pessoas, mas ali tem uma família. Entende o que eu estou dizendo? Se você fizer um exame de DNA naquelas crianças, não vai dar como filhos daquele casal, porque às vezes o material genético nem é do casal, entende? Mas ali você tem uma família e você precisa respeitar isso. Nós precisamos respeitar. E talvez nós tenhamos alguém aqui, né, que não tem filhos ainda e que está tentando ter filho, e às vezes há essa barreira e esse preconceito, dizendo: eu vou ter um filho que não é meu, no sentido de não ter meu material genético. É família do mesmo jeito, e nós precisamos incluir, nós precisamos agregar e nós precisamos respeitar. Essa família é chamada de família ectogenética, e nós precisamos, irmãos, trabalhar sempre com carinho e com respeito. Havia antigamente no Brasil uma ideia de que o filho legítimo deveria ter mais direitos do que o filho não legítimo. E o que era um filho legítimo? Aquele que tinha o sangue. E o que era um filho não legítimo? Aquele que não tinha o sangue. Mas e como é que faz com as famílias ectogenéticas, que às vezes os filhos não têm, porque o material genético que foi utilizado ali não é o material dos pais, não foi concedido, né, pelos pais por alguma situação. Então aqui nós temos que olhar, a igreja, ela tem pessoas assim, tem pessoas que estão orando para ter filhos, tem pessoas que já têm muitos filhos. A minha mãe teve 18 filhos, né? Bastante filhos, lá em casa sobraram filhos, né? Para os irmãos terem ideia, a minha mãe, ela é trisavó, né? A gente chama de tatá, ela é trisavó, porque ela é mãe da Miriam, a Miriam é mãe do Randre, o Randre é pai do Paulo Henrique, o Paulo Henrique é pai de um bebê que eu nem sei o nome, porque é bem novinho, é meu tri-sobrinho, né? Então está na 5ª geração. A Bíblia fala assim: verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Minha mãe tem recebido essa graça. Mas, por exemplo, nós temos pessoas da nossa família que não têm filhos, entende? E tem amigos que não podem ter filhos. Então, quando esses têm filhos que são gerados a partir de reprodução assistida, formam uma família também. Não tem vínculos de consanguinidade, mas são família porque moram no mesmo teto. São famílias porque têm laços de socioafetividade, são famílias do mesmo jeito, entende? Outro tipo de família, essa é um pouco mais complicada para nós por conta dos nossos valores cristãos, né, e de um princípio que rege o casamento à luz das escrituras sagradas, é a chamada família homoafetiva, ou a família isossexual, ou a família homoparental. O que é essa família homoafetiva? É a família onde tem ali duas pessoas do mesmo sexo que constituem um casal e constitui ali uma família. Para nós, como cristãos, nós temos muita dificuldade de entender isso como família. Por quê? Porque existe um princípio que as escrituras impõem para nós. E qual é o princípio? O princípio é que o casamento, à luz das escrituras, ele é uma relação heterossexual. Então, se é uma relação heterossexual entre um homem e uma mulher, nós olhamos para a família homossexual assim, para a família isossexual, que é essa família homoparental, e nós temos um preconceito, uma rejeição. Mas a nossa postura não deve ser de rejeição. A nossa postura deve ser de misericórdia, irmãos. A nossa postura deve ser a postura que Jesus teve. E qual foi a postura que Jesus teve? Foi uma postura de abraçar os pecadores e de deixar esses pecadores expostos ao Evangelho e permitir que o Evangelho transforme. Não é a instituição, não é a igreja. Nós não fazemos isso por força e nem por violência. Se tem que haver mudança, essa mudança tem que vir de um poder que não decorre dos homens, é de um poder de Deus, porque a Bíblia diz assim, que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que fomos salvos. Quando a gente avalia a miséria que nós vivíamos e de onde Cristo nos tirou, a gente só pode chegar a uma conclusão: o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, porque é Ele que quebra os grilhões, é Ele que desfaz as obras do diabo, é Ele que desfaz as obras do mundo, as obras da carne e as obras do pecado. Então o nosso papel é sempre ter misericórdia e orar.
Talvez você tenha algum parente seu que tenha lá uma família, que tenha lá uma relação homoafetiva. Ao invés de você jogar água quente, ao invés de você excluir das redes sociais, ao invés de você falar disso como uma vergonha para todos, quando você citar essa situação, você ore por essa pessoa, você tenha misericórdia dessa pessoa e você coloque essa pessoa diante de Deus e você saiba que Jesus é poderoso para tirar o homem de qualquer prisão do mal, qualquer prisão. Agora, enquanto família para a sociedade respeita, né? Inclusive a partir de 2013, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, permitindo que a união homoafetiva, união estável homoafetiva fosse convertida em casamento, a partir de 2013 no Brasil, não por lei, não pela Constituição, mas a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no Brasil é permitido o casamento homoafetivo, né? E não só o casamento, mas é permitido também a adoção. E quando uma pessoa, uma família dessas chega para a igreja, e a gente precisa trabalhar, a gente precisa saber trabalhar. E não é fácil, não é simples, mas Deus nos dá graça. Por isso que a gente precisa seguir o modelo e saber que existem pessoas que desviam desse modelo. Mas do mesmo jeito que a graça de Deus é sobre nós, a graça de Deus também pode alcançar essas pessoas. Amém? Um outro tipo de família é a família monoparental. Essa família monoparental, ela é uma família que ela existe hoje. Ela está aqui hoje na sociedade. Não está presente aqui, né? Mas ela existe. Que ela é chamada por apenas um filho com o pai, ou o filho com a mãe. Ou essa como é que fala? Essa estrutura. Meu pai morreu e moro eu e minha mãe. Ali tem uma família ali, entende? Que ela é a família. Às vezes o rapaz não casou, mora com a mãe. Às vezes dizem que os moços sempre voltam para as mães, né? Então os rapazes sempre voltam para as mães. Alguém disse isso, né? Então, às vezes você fala assim, mas ali tem uma família, que é uma família que mora o homem e a mãe, ou às vezes o pai e a filha, porque o pai não casou de novo e a filha não casou e está lá, né? Então essa aqui é uma família monoparental. E existe uma família monoparental mais estreita ainda, sabe qual que é? É aquela que só mora uma pessoa na casa. Só mora uma pessoa. Minha mãe, por exemplo, ela tem 81 anos, ela está com Alzheimer agora. E ela mora com a gente, ela mora comigo. Inclusive eu cheguei um pouco atrasado, eu gosto de participar de todo o procedimento aí que os irmãos fazem, mas eu não consegui porque eu tive uma situação agora de manhã que eu tive que resolver quanto a ela. Então a minha mãe mora com a gente, mas antes dela morar com a gente, ela morava, quando ela estava em condições ainda, morava sozinha, sendo assistida por uma das minhas irmãs. Ela morava numa edícula que a minha irmã tem. E muitas famílias têm essa estrutura. Aí você diz assim, naquela casa tem uma família. Não, naquela casa tem duas famílias. Tem a família da casa da frente e tem a família da casa de trás. Só que a família da casa de trás, ela é uma família monoparental. Só tem uma pessoa lá. Ela é uma família. Entende o que eu estou dizendo? Isso é uma estrutura familiar. Quem que é a sua família? Onde está a sua família? Minha família está aqui. Essa pessoa aqui forma uma estrutura familiar. Também é um desafio para nós, né? Outro desafio que é bem difícil, né? Também porque quebra um princípio do casamento à luz das Escrituras Sagradas, que é a chamada família poliafetiva ou poliamorosa. Essa família poliafetiva e poliamorosa, ela quebra um princípio das Escrituras, que é o princípio da monogamia. Enquanto a família homoafetiva, ela quebra o princípio da heterossexualidade, aqui a família chamada de poliafetiva, ela quebra o princípio da monogamia. Então, o que é uma família poliafetiva? É essa família que a sociedade assiste hoje, em que um homem pode ter duas mulheres, ou uma mulher pode ter dois maridos, né? No Brasil, você não pode ter dois casamentos ainda. No Brasil é crime ter dois casamentos, porque se você tiver dois casamentos, você comete um crime chamado crime de adultério. E é engraçado, o adultério, ele no Brasil ainda tem dois tipos de punições, né? Dano moral para quem sofre o adultério do outro,
E tem a questão de se você casar com duas pessoas, tiver 2 registros de casamento, nesse sentido, você cometeu um crime aí, tem um crime aí, né? Então não pode ter. Mas essa discussão começa lá no Instituto Nacional de Seguridade Social. Por quê? Porque chegou a uma situação que foi assim lá. O indivíduo era casado e ele morreu. Aí quando essa viúva foi pedir a pensão, veio uma senhora e disse, não, mas ele mantinha uma relação de convivência comigo, e pediu também. Aí o INSS falou, bom, então eu não vou dar nem para uma nem para outra. As duas entraram contra o INSS. Chegou isso lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi e disse, não, é possível reconhecer os 2 vínculos. Ele estava casado com essa e ele tinha aquela relação com a outra ali. Vai dividir o benefício, vai dividir o benefício. Aí você diz assim, puxa vida, mas reconheceu isso aí, reconheceu esse negócio, né? Então é a questão da família poliafetiva. A partir disso começa uma marcha de reconhecimento das estruturas de família. Por exemplo, a família que você pode ter 2 registros. Nesse momento ainda não se pode ter 2 registros de casamento, mas se pode ter 2 registros de paternidade, por exemplo, ou até maternidade. Então, aqui tem uma família. Essa família é uma família ideal para nós? É claro que não. E qual deve ser a nossa posição de misericórdia? A nossa posição deve ser uma posição de misericórdia. Se você estiver próximo de uma pessoa que vive nessa condição, vai falando do Evangelho para essa pessoa. Vai fazendo-a despertar para o Evangelho, para que ela possa, ao despertar para o Evangelho, tomar uma posição só. Amém, irmãos? Então essa família, ela existe, não dá para você ignorar ela. Ela existe, ela está aí. Você pode tampar o sol com a peneira, mas ela está aí, né? E nós precisamos trabalhar. E ela ofende. O que ela ofende? Ela ofende o princípio da monogamia. Por quê? Deus criou o Adão para uma Eva. Claro que Deus suportou a bigamia, a poligamia, a poliandria, a poligenia ao longo da história, mas esse nunca foi o alvo de Deus. O alvo de Deus é que você só tem esse marido aí. Dá uma olhada para esse marido aí. Você só pode ter esse marido aí. Você também só pode ter essa mulher aí, né? É isso, né? E sendo obreiro ainda, a exigência aumenta, porque fala expressamente marido de uma só mulher, marido de uma só mulher. Então é isso. Mas essa família, esse modelo de família existe na sociedade. Outra coisa, para a gente ir aqui seguindo em relação aos tipos de família, a questão da família simultânea ou a família paralela, que se parece muito com a família poliafetiva. É que a família poliafetiva, ela nem sempre é paralela, sabia? Porque nesse caso que eu dei um exemplo para vocês, que envolveu o INSS, era uma família paralela, tipo uma família aqui, a outra lá, que nem se conheciam, sim ou não? Aí é uma família paralela, mas tem situações que existe família poliafetiva no mesmo ambiente de casa, entende não? Tinha uma irmã nossa lá em Barueri, que ela falou para mim um dia, né? Disse, pastor Henrique, eu quero muito que o senhor ore para Deus frustrar os planos do meu marido de voltar para o Nordeste. Aí eu disse, mas por quê, irmã? Ela disse, não, porque ele tá louco para ir pro Nordeste, pastor, tá doido para ir pro meio dos irmãos dele lá no Nordeste. Aí eu disse, tá, mas qual o problema? O Nordeste é lindo, eu vou para lá, minha filha é nordestina, a gente morou em Natal, minha filha nasceu em Natal. O Nordeste é maravilhoso, cuscuz, sei lá, munguzá, é algo maravilhoso. Qual o problema do Nordeste? Aí ela falou, não, pastor, mas lá no meio da família dele, todo irmão dele tem uma mulher e outra mulher. Né? Tem 2 mulheres e lá é habitual, e quando ele chegar lá, eu conheço meu marido, ele está limitado porque ele está aqui, mas se ele for para o Nordeste, ele... Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, então vamos orar para Deus frustrar esses planos aí, nada vai dar certo, vai furar o pneu do caminhão, né? Essa mudança não vai sair daqui. E ela falava mesmo, né? Eles não acabaram não indo, graças a Deus está aqui. Aí eu chamei ele para conversar, falei, você vai? Ele falou, não, mas se eu for para lá, não vou fazer isso não, pastor. Eu fiquei olhando, você vai ou não vai? Aí, não, pastor, vou manter firme, né? Vigia, né? Então, é isso, tá? É a família paralela. A chamada família, que é uma coisa também difícil para nós, tá, irmãos? Mas ela existe, é a família multiespécie. O que é a família multiespécie? É a família que mora na casa, a pessoa sozinha e um petzinho, uma calopsita, por exemplo, ali multiespécie, é uma família multiespécie, né? Tem gente aqui que tem um petzinho ou não? Tem alguém que tem um pet? E o pet, hoje, né? O pet parece membro da família, sim ou não?
Pet às vezes hoje investe mais nele do que no filho, né? Meu filho, hoje é sábado, tem irmão aqui preocupado de ir embora logo por causa da tosa. Oxe, tem que dar tempo de fazer a tosa hoje ainda, né? Mas o que é, qual é a ideia dessa família multiespécie? É respeitar, né, os animais como membros da família. E hoje em dia, no judiciário brasileiro, está acontecendo uma coisa interessante, que agora tem uma reforma do Código Civil, porque o nosso Código Civil era de 1916, depois veio outro de 2002 e agora vem o atual de 2024, né, que vai entrar em vigor se for aprovado agora. E aí, nesse novo Código de Processo Civil atual, os animais deixam de estar lá no artigo 82 como coisa, porque animal é coisa, entende? Mas eles deixam de estar como coisa, como bem, e eles passam a ser os semoventes sincentes, ou seja, eles estão agora titulares de direito. E aí você já vê, né, o cachorrinho nesse ato representado pelo seu tutor, aí qualifica o tutor, né? Então o cachorro vai entrando com ação. Um dia chega uma notificação lá, poxa, meu, o pitbull tá Dei, né? Eu tive lá em casa, agora a gente tá morando em apartamento, então a gente não tem mais cachorrinho, mas a gente sempre teve, né, em casa e tal. E interessante porque nós tínhamos um cachorro lá que o nome dele era Herodes Antipas, né? Aí depois ele morreu, aí veio o Faraó, né? O Faraó. Aí o Faraó morreu, veio o Nimrod, construtor da Torre de Babel. E nesse ínterim veio um gato. Aí a gente colocou o nome dele de Pilatos, né? Aí era terrível, porque o Pilatos mandava dentro de casa e o Herodes mandava do lado de fora, né? E os dois não se bicavam, né, amor? Os dois não se bicavam. O Herodes várias vezes quase matou o Pilatos. Eu largo o Pilatos. Era aquela guerra em casa. Mas imagina você receber uma notificação do Pilatos, né? Pilatos, devidamente representado pelo seu tutor, veio dizendo, olha, troca essa ração. Não aceito mais. Mas é isso, né? Essa família multiespécie, ela existe. Tem a família também extensa. O que é a família extensa? É aquela família que vai além do núcleo, né? Pai, mãe e filhos, e tem a ver com vô, vó, sogro, sogra, né? É a família extensa. Inclusive, você sabia que não importa se você deixar de ser cônjuge, você nunca vai deixar de ser genro, sabia disso? E você nunca vai deixar de ser nora. E o sogro e a sogra, se você melhorar de condições, o ex-sogro e a ex-sogra podem ingressar com uma ação de alimentos contra você? Pode sim, né? Às vezes o sogro está vivendo aqui e olhando lá para o ex-genro lá, falando que se ele melhorar de vida, eu vou em cima dele, né? É a família extensa, né? Muito bem, existe a chamada família recomposta ou reconstituída, é a família mosaico. Essa família mosaico, ela é constituída de núcleos familiares formados por pessoas que tiveram vínculos conjugais anteriores desfeitos e casaram novamente. E neste núcleo estão ali os filhos de ambos os cônjuges anteriores. Então, às vezes acontece isso daí, né? Que é uma família que ela é recomposta, porque esse indivíduo aqui casou de novo e esse aqui casou de novo. Aí esse daqui convive com os filhos dessa família e esse outro aqui convive com os filhos dessa outra família. Aqui formou uma família, aqui formou outra família. Existe também essa família que é a família socioafetiva. O que é a família socioafetiva? É a família que as pessoas estão vinculadas por vínculos de socioafetividade, de afeto. Não tem vínculo parental, não tem vínculo de consanguinidade, mas estão relacionando-se por socioafetividade. Existe também a chamada família adotiva. Família adotiva é família também. É aquela família em que o indivíduo ele foi adotado. E aqui você tem famílias que adotam crianças, né? E as crianças então ou os filhos, né, passam a compor aquela família. Agora, nós, irmãos, temos um modelo de família. E qual é o nosso modelo de família? Porque vocês viram que são vários modelos, sim ou não? Sim.
Mas existe um modelo que as Escrituras trazem. E esse modelo é o modelo pelo qual nós lutamos. Esse modelo é um modelo que Deus estabeleceu. E qual é esse modelo? Qual é esse modelo? Esse modelo ele é composto por um homem e uma mulher que se casam e que se completam e que formam um núcleo familiar do qual virão filhos e ali essa família vai desenvolver-se. Então esse é o modelo. Ele é ilustrado, ou ele é uma ilustração da Trindade. A Trindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então aqui você tem o pai, você tem a mãe e você tem os filhos, né? Esse modelo é o modelo que a igreja defende. E ele é baseado em alguns princípios, como eu já falei aqui. O primeiro princípio é que é uma relação heterossexual. Então esse é o modelo das Escrituras. Alguém diz assim, pastor, esse modelo, ele quer se impor. Ele é um modelo de Deus, ele é um modelo trazido pelas Escrituras. Jesus, quando as pessoas perguntavam para ele sobre o divórcio, por exemplo, ele não procurava aplicar o que estava no seu tempo. Ele dizia, no princípio. Ele buscava o princípio, ele dizia, no princípio. Por que ele está falando no princípio? Porque ele está falando antes do pecado. Para Jesus, o princípio é antes do pecado. Então, no princípio, antes do Gênesis 3, até o Gênesis 2, porque do Gênesis 3 já tem a queda. Então até o Gênesis 2, aí ele dava a resposta. No princípio não foi assim. No princípio Deus os criou homem e mulher. Então no princípio tem aqui uma relação heterossexual. Homem e mulher. Essa heterossexualidade, que é o diferente, o hétero é o diferente, né? É um modelo que as Escrituras trazem. Lá do Gênesis 2:24, no Mateus capítulo 19, quando Jesus foi provocado sobre família, ele falou, no princípio não foi assim. Mas tem um monte de modelo, mas no princípio não foi assim. Nós estamos aqui para resgatar o que foi. E nós fazemos isso não por força, nem por violência. Nós fazemos isso por consciência, por fé e por experiência, através da nossa experiência. Então, o casamento à luz das Escrituras, ele tem esse relacionamento heterossexual. Agora, não é só heterossexual, ele também é um relacionamento monogâmico. Por exemplo, Deus aceitou a bigamia, eu falei já? Sim. Por exemplo, a gente tem o Jacó com 4 mulheres. Nós temos o Davi com 17 mulheres. E nós temos o Salomão com 1000 mulheres. Mas Deus, ele tem um modelo dele. E qual é o modelo de Deus? Adão e Eva. Aí quando Deus foi guardar a humanidade no dilúvio, Deus guardou o Noé, o Sem, o Cã, o Jafé e as suas mulheres, uma mulher para cada um. Quando Deus foi chamar Abraão, por exemplo, para começar uma nação, o Abraão tentou colocar a Agar, mas Deus aceitou a Agar? Deus falou, não, a Agar não, Abraão. Mas o Ismael não, eu vou abençoar, vou cuidar deles, mas eu tenho um negócio com você e com a Sara. Eu tenho um modelo aqui. E quando Jesus vem, qual é o modelo de família no qual Jesus vem? É um modelo que tem o José e tem a Maria. Então é um modelo. Nós temos um padrão aqui de monogamia. Por isso você não pode abrir espaço, por isso você não pode flertar, por isso você tem que tomar cuidado com a infidelidade, por isso você tem que tomar cuidado com o adultério, por isso você tem que tomar cuidado com a prostituição. Por quê? Porque você quebra esse princípio ele é fundamental. Se você abrir para a infidelidade, você está quebrando o princípio. E qual é o princípio? O princípio foi aquele que Deus estabeleceu e que Jesus manteve. No princípio não foi assim, Jesus diz. Deus criou homem e mulher e uniu, unir-se-á o marido à sua mulher. Aqui tem uma singularidade, a sua. Não é as suas, é a sua mulher. A singularidade. Então, o casamento é heterossexual monogâmico. Agora, ele também é monossomático. Por que ele é monossomático? Porque ambos se transformarão numa só carne. E isso aqui quer dizer que marido e mulher se complementam. Eles não estão aqui para rixa, nem estão aqui para divergência, nem estão aqui para a desavença, estão aqui para completar. Se você olhar o Agostinho falando sobre o amor, é muito lindo. Ele diz que quando se ama, ama-se no outro aquilo que você identifica que o outro tem
de similar a você. Tipo, você gosta de um cantor e esse daqui também gosta do mesmo cantor. Você gosta de uma comida e ele gosta de uma comida. Você gosta de um time e ele gosta do time. Você gosta de uma igreja e ele gosta de uma igreja, daquela igreja. Então você tem similaridades, você tem similitudes, você tem convergências. O Agostinho fala, isso é amar. Amar é eu identificar no outro algumas coisas que nos são comuns. Nós temos tantas coisas em comum, não é assim? Agora também o amor tem a ver com o diferente. O amor tem a ver com o diferente. O Agostinho diz, você também ama no outro aquilo que você sabe que te falta. Te falta. O outro, ele traz coisas que você não tem. Por exemplo, eu e a Mônica, nós somos um casal bem diferente em várias coisas. Inclusive, quem deu o primeiro passo foi eu para o nosso relacionamento. Por quê? Porque eu era pastor de uma igreja, uma congregação bem pequenininha, e ela apareceu lá, e eu estava solteiro. E aí ela apareceu lá na igreja, e eu fiquei apaixonado. Falei, nossa, muito bonita essa irmã aí, Deus abençoe, hein? Aí, eu olhando, né, e tal, só que como que eu podia, né, ela começou a frequentar a igreja, e eu fiquei muito interessado. E eu solteiro, despedia dos irmãos, aquela festa, um ambiente muito gostoso. Só que acontecia o quê? Eu falei, puxa vida, né, vou conversar com essa irmã. Só que como é que eu vou dar de cima da irmã? Meu pastor não pode dar de cima das irmãs. Aí eu falei, não dá certo. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que criar um caminho. Aí me veio uma ideia. Aí eu fui lá, falei, irmã, dei o meu telefone para ela, falei, liga para mim, porque eu tenho uns negócios aí da obra para conversar com a irmã. Da obra, a obra era minha obra. Era minha obra, irmã. Ela não me ligou, ela não quis saber da obra. Ela sumiu um tempo, depois ela voltou. Quando ela voltou, ela tinha ido pra praia, ela estava meio queimadinha. E aquele dia eu fui ousado. Hoje daria cadeia, né? Assédio. Eu fui assim, aí eu falei, puxa, você tá muito bonita, irmã. Né? Aí eu falei assim, você foi pra praia? Ela falou, fui pra praia. Aí, olha o que eu fiz, uma loucura. Eu devia ser preso, hoje eu seria. Eu fui, passei a mão no rosto dela, mas muito assim, né? Eu falei assim, pele bem morena. Aí fiz assim, ó. Ela fez assim, né? Deixa eu estranho, sai, demônio. Ela... é sacanagem. Aí ela fez assim, né? Aí eu peguei e falei, bom, vamos, eu precisava conversar com você. Vamos. Aí ela aceitou almoçar. E quando eu lembro até hoje a gente conversando lá, isso há 23 anos, ela falou assim, olha, mas eu tenho muita diferença de você. E temos mesmo muitas diferenças. Mas é nessas diferenças que você tem coisas que se completam. Entende o que eu estou dizendo? Então, o Agostinho fala, você ama no outro que o outro é diferente de você. O outro é diferente, o outro tem várias características que você não tem. E é isso que torna o outro atraente. Entende? Ele não é mais do mesmo, ele é surpreendente. Ele te assusta de tão surpreendente que ele é. Você olha só, surpreendente, né? Não é verdade? Não. Você poderia elencar, né, umas 5 coisas aí que essa pessoa tem diferente de você, até mais, né? Até mais, é surpreendente, muito, né? Mas é isso. Então, só que quando esse casal se une, de alguma forma eles se completam, entende? Eles vão se completando. Eles vão... eu tenho um irmão meu que é o Davi, é casado com a Mara. Ele é corintiano e a Mara é palmeirense. Só que a Mara é palmeirense de quebrar cadeira. Ela é palmeirense mesmo. Ela não é palmeirense, eu sou palmeirense. Não. Ela é palmeirense de brigar. E ele corintiano. Aí teve um tempo desse que teve uma final, Corinthians e Palmeiras, e acabou um culto e eu passei na casa dele. Quando eu cheguei lá, o Corinthians fez um gol. O Corinthians tem esse negócio de fazer gol lá, quando o árbitro vai dando bastante tempo. O árbitro, quanto tempo dura o jogo do Corinthians? Até o Corinthians fazer um gol. É assim, o jogo do Corinthians dura até o Corinthians fazer um gol. Então, 56 minutos, 90, 40, sei lá, né? Até o Corinthians fazer um gol, tem jogo do Corinthians, É complicado. Então, olha, ó, né? Tá falando que não, né? Mas é isso. Então, foi aquele jogo, sabe? Aí o Corinthians fez um gol lá. Quando o Corinthians fez um gol, o que aconteceu? Ela ficou irada. Eu nunca tinha visto a minha cunhada transtornada daquele jeito. Aí foi engraçado que o meu irmão olhava pra mim assim e falava assim, não comemora não. Não fala nada, fala, tá certo, pô, Corinthians, meu.
roubo, com certeza é roubo. Né? Mas é exatamente esse gracejo da vida, né? Você ter o diferente, é uma delícia você ter o contraponto, você ter aquele que é que pensa diferente de você, que vê de forma diferente. Lá em casa nós temos o Dudu ele é surpreendente, ele tem um olhar assim bem diferente, né? Aí eu comprei uns azulejos para colocar lá na minha casa, aí daqui a pouco o rapaz tinha um desenho do azulejo, eu mandei para ele, mas ele pegou, quando eu cheguei lá tinha um desenho totalmente diferente, tipo assim, nem o cara que projetou via aquele desenho. Aí quando eu cheguei assim, eu guardei o carro, quando eu olhei, falei assim, meu Deus, o desenho está totalmente diferente. Só que o azulejista tinha ido embora. Aí eu vou ligar para ele para arrancar esse azulejo e colocar outro. Aí daqui a pouco desceu meu filho. Aí eu falei, olha aqui, descemos nós, né? Olha aqui. Aí ela e o meu filho. Tá maravilhoso, hein? Que desenho que esse homem fez, hein? Pai, era assim mesmo? Aí eu, não. Mas se vocês gostaram, deixa desse jeito. Por quê? Porque é o seguinte, é uma lógica muito própria. Eu falei, mas qual é o desenho aqui? Aí eles, ó, isso aqui combina com aquele lá naquele canto lá, aquele lá combina com aquele outro combina com aquele outro. Aí eu, é esse que é o desenho? Esse contraponto, ele é interessante. Mas aí, esses diferentes se complementam. E por fim, o casamento tem um princípio também, um casamento cristão. Primeiro, o princípio da heterossexualidade. Segundo, o princípio da monogamia. Terceiro, o princípio da soma, né? Da somatização do casal. E terceiro, o princípio da continuidade, da indissolubilidade. Deus deseja que aquilo que Jesus falou se cumpra. O que Deus uniu, não separe o homem. Amém? Não separe o homem. Eu quero parabenizar vocês como casal. Vocês estão investindo um dia na família de vocês. Glória a Deus. Vocês estão investindo no casamento de vocês. Vocês estão investindo na família de vocês. Glória a Deus por isso. Eu sei que o Senhor vai fortalecer os laços. Eu sei que o Senhor vai fortalecer o amor. Vai fortalecer a força para perdoar. O Senhor vai fortalecer o diálogo, o Senhor vai fortalecer em nome de Jesus e vai renovar. Se esse casamento está por um fio, o Senhor é poderoso para renovar esse casamento em nome de Jesus. Agora eu queria terminar dizendo que existem algumas coisas que a gente pode fazer para tornar esse casamento longevo. E a primeira coisa é colocar Jesus no casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é fácil se manter casado. O casamento é um desafio muito grande. Não é brincadeira. Mas tem algo que nos vincula, é Jesus. É Jesus. Quando você estiver passando pelos momentos mais cruentos da sua relação, lembre-se de Jesus. Jesus vai estar lá com vocês. Coloca Jesus, inclua Jesus. Lembre-se que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Agora não é só o Senhor Jesus no sentido metafísico, é preciso também colocar no casamento os pilares do compromisso. Eu faço muito casamento, eu sou chamado lá na igreja de Santo Antônio Casamenteiro, eu faço bastante casamento, os irmãos gostam do jeito que eu faço. Aí eu também fui líder de jovens e adolescentes muito tempo, né? Então eles vão casando e vão me convidando para fazer o casamento. Mas tem uma coisa que se faz no casamento, que é o voto. E no voto você promete amar, sim ou não? Amar. O Gary Chapman fala das linguagens do amor e ele diz que a gente precisa fazer um esforço para entender como o outro se sente amado. Como é que o outro se sente amado? Tem gente que se sente amado através do elogio. Precisa elogiar de vez em quando. Tá bonito, hein? Muito bonito, né? Eu tenho um professor que ele fala que a gente tem que ter algum tipo de cinismo, às vezes, para manter as relações. Você olhou, não está muito bem, mas você olha e diz, cinicamente, ainda que seja, tá muito lindo, hein? Maravilhoso. É isso. Minha mãe dizia que quem ama o feio, bonito lhe parece. Não é verdade? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Você olha para o feio e fala assim, camarada é muito feio. Mas... Aí ela, nada, é tão lindo, tão lindo, tão lindo.
Então, é preciso manter esse amor. E esse amor, ele não é algo que você sente só. Você precisa nutrir ele. Porque o amor morre. O amor se apaga. O amor, ele também se extingue. É preciso manter o amor. Agora, a gente não fala promete só amar. A gente fala também promete respeitar. É preciso respeitar o outro. Respeitar o tempo do outro. Respeitar os espaços do outro. Respeitar a individualidade do outro. É fundamental. Às vezes você quer transformar o outro numa pessoa que ela não é. Que o outro não é. Isso não vai dar certo. Deixe o outro ser quem ele é. Agora, é claro que vai haver aqui um comedimento, vai haver aqui um equilíbrio, vai haver aqui uma ponderação, mas nunca anular o outro. Não anule o seu cônjuge. Ele só é apaixonante porque ele tem esse jeito que ele tem. Se você anulá-lo, você vai transformá-lo num Frankenstein, em alguém alienígena, que você vai falar assim, eu não sei quem é essa pessoa. Entende o que eu estou dizendo? É preciso respeitar. E esse gesto de respeito vem com coisas muito sutis que a gente pode fazer dentro de casa. Que às vezes a gente faz tanto fora e não faz dentro. Um bom dia, um boa tarde, muito obrigado. Entende o que eu estou dizendo? Um por favor, um com licença, um muito obrigado por você ter feito isso. São gentilezas, são respeitos. Respeita ao limite do outro, respeita a identidade do outro, respeita aos espaços do outro, é importante ter. E por fim, a gente fala lá no compromisso, você promete amar, respeitar e ser fiel. É preciso ter fidelidade. Hoje a gente tem o celular, e hoje vocês estão um dia sem celular, né? Estão na abstenção. Deve estar difícil, né, para vocês, né? Teve gente até que comeu até mais por causa da abstenção. Você está comendo mais por quê no café? Não, porque eu não estou aguentando ficar sem celular, né? Sem TikTok. Esse é um exercício que a gente precisa fazer. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos dê essa capacidade. Como é que a gente faz para não cair no pecado da infidelidade? Diga comigo assim, eu não posso abrir espaço. Não abre espaço. Entende o que eu estou dizendo? Eu sou gordão, não sou gordão? Tenho 174 quilos. Mas eu ainda arraso corações, sabe? Vamos ficar em pé para a gente orar. Não adianta. As pessoas olham e dizem assim, mas esse gordão aí não vai atrair ninguém. Não abre espaço. Está escutando? Não abre espaço. Às vezes você tem uma beleza. Às vezes você fala. As pessoas se encantam pelo que você fala. Pelo seu jeito. Entende? Por isso você não deve abrir espaço. Eu, como pastor, advogado, né, uma pessoa que fala e tudo, eu percebo essas coisas. E eu tenho uma forma de me defender. Sabe qual é a forma que eu me defendo? Eu já recebi telefones e dei na mão delas. Liga para essa irmã, ela precisa conversar. É claro que ela jogou fora, né? Não ligou. Mas ou você coloca barreiras, ou você vai ser infiel. O Oi do Facebook, recentemente nós tratamos um caso lá que foi interessante. Uma moça mandou um oi para um pastor, e ele pegou e respondeu o oi. E a partir daquele oi virou ali umas trocas de conversa, virou troca de nudes, e virou ali uma relação virtual. Depois ele começou a receber uma série de ameaças, e virou até processo. Ele perdeu a igreja, perdeu a família, e está envergonhado lá na igreja. E sabe como é que tudo começou? Um oi. Você entende o que eu estou dizendo? Ser fiel. Ou você leva isso a sério, ou você vai cair. Mas Deus vai dar capacidade para você perceber essas sutilezas do mal. Deus vai dar inteligência para você perceber essas sutilezas. Recentemente nós conversamos com uma irmã e nós atendemos uma irmã que foi muito interessante. Ela disse, eu estou saindo do meu emprego. Por quê? Porque lá tem uma pessoa que se eu ficar lá eu não vou resistir. E ela saiu mesmo. Isso é fidelidade. Você entende o que eu estou dizendo? Qual é o maior bem que a gente tem? É a nossa família, gente. E a maior
bênção que a gente pode dar para um filho nosso é o casal estar bem. Se você estiver bem, seus filhos vão estar bem. Se você estiver bem, sua casa vai estar alicerçada e bem sustentada. E para você estar bem, você tem que ter a fidelidade como um alvo na sua vida. E como é que a gente nutre a fidelidade? Não abrindo nenhuma concessão, nenhum espaço. Meu pai, ele trabalhou muito tempo de padeiro, tá? É aposentado. E o meu pai rachava lenha, porque tinha forno a lenha na padaria. E vocês sabiam que a gente recebia uma tora de madeira que ia daqui naquela porta lá. E a tora era grossa, assim. E vinha aquelas carretas que tinham um braço assim mecânico que pegava aquelas toras e descia na frente da padaria. Aí a gente pegava aquele negócio e meu pai falava, vamos rachar a lenha. E você olhava assim e dizia assim, como é que eu racho uma lenha dessa aqui? Aí ele dizia assim, é simples, pega a cunha. A cunha? O que era a cunha? A cunha é um pedacinho de ferro assim, ó, que ele é pontiagudo assim. Aí você põe uma pontinha dele aqui e dá uma batidinha nele, com o lado de trás do machado. Vai lá no meio e dá uma batidinha, lá na outra ponta dá uma batidinha. Depois você vem e dá outra, mais forte e mais forte. A hora que você dá a terceira batidinha lá, aquela madeira enorme, você só ouve o barulho. É gostoso ouvir o barulho dela rachando. Ela abre. Não faça concessões. Tudo começa com um oi e gera uma tragédia terrível. Que Deus nos dê graça, em nome de Jesus, e que a gente seja aquilo que a Bíblia fala, um jardim fechado, uma cidade murada, em nome de Jesus. Pai, nós falamos da Tua Palavra aqui, a respeito desses princípios maravilhosos que a Tua Palavra estabelece para nós, enquanto casais e também enquanto família, Senhor. Nós sabemos que existem muitos tipos de família aí, mas nós sabemos que o Senhor tem a sua vontade, o Senhor tem o seu modelo, o Senhor tem o seu ideal, e nós queremos viver esse ideal do Senhor. Nos ajuda, Pai, sustenta, ó Deus, esses casais, sustenta a nossa união, o nosso amor, Pai, a nossa capacidade de perdoar, de dialogar, Senhor, de interagir, ó Deus, de respeitar o outro, de ser fiel ao outro, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa fidelidade a Ti, na nossa fidelidade ao outro também. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.